tempo é algo que rege nossas vidas, o planeta, o universo. Ao mesmo tempo que ele é algo mensurável, ele é algo inalcançável, inatingível, praticamente impossível de ser manipulado. Mas Dark traz a pergunta: e se desse para manipular? Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Eu vi que vocês queriam que eu falasse sobre Dark, eu fiz uma pergunta, eu vi que teve resposta, então eu vou comentar sobre Dark. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal no botãozinho vermelho, deixa o legalzinho, compartilhe com seus amigos e fique o aviso. Esse vídeo tem spoilers sobre a primeira temporada da série. Dark, essa nova original Netflix, é um drama sobre uma investigação de um garoto que desapareceu, onde a grande pergunta não é onde, mas quando esse garoto está. A partir disso, a gente consegue tirar que uma grande constante e que é um elemento sci-fi que vai ser trazido para dentro da série é o tempo. Mas afinal de contas, o que é o tempo? Há diversos estudos, teorias que tentam conseguir entender o que significa o tempo em si, desde que ele é algo ilusório, algo que não existe, até que ele é uma quarta dimensão, algo ainda a ser alcançado pela gente. Isso ao longo dos séculos. Vai sendo estudado, vai sendo debatido e nunca encontra-se uma solução definitiva em torno dele. O tempo gera esse fascínio do ser humano em relação a ele. Isso fica muito evidente na arte como um todo, seja na questão das pinturas, como por exemplo A Natureza Morta, com um buquê sendo feito de Dirk de Bray de 1674, ou então mesmo a maior obra que eu diria que tem relacionado a isso, que é justamente o surrealismo do Salvador Dalí com a persistência da memória de 1931. Ou então mesmo na própria questão da literatura, com diversos livros sendo lançados, como O Fim da Eternidade, Em Algum Lugar do Passado, Outlander, os próprios jogos que abordam sobre isso, como Legend of Zelda, o Ocarina of Time, o próprio Chrono Trigger, ou então mesmo as séries de TV que a gente pode ver com Doctor Who. E os filmes também abordam muito sobre isso. Mas aí que vem a grande questão. Se o tempo por si só já é algo complicado de se entender, quando você joga Viagem no Tempo, a coisa fica ainda mais complexa. Em filmes, a gente costuma ver normalmente dois tipos de viagem no tempo. O primeiro, que é justamente o que modifica o futuro, como o De Volta para o Futuro, onde certas ações que deveriam acontecer não ocorrem e isso acaba modificando o futuro. Como, por exemplo, o seu pai não conhecer a sua mãe e por isso você nunca ter nascido. E o segundo tipo, que é justamente onde tudo está predestinado, tudo está definido desde o começo, que é o caso de 12 Macacos e do Predestinado, onde independente do que você possa vir a fazer no passado para tentar mudar o futuro, isso não vai adiantar, porque as suas ações no passado são o que resultam no futuro que você quer desde o começo evitar. Então a gente tem Dark, que pelo menos nessa primeira temporada mostra que ela está muito mais voltada para esse segundo tipo, onde as coisas já estão predestinadas a acontecer. E essa primeira temporada ela é muito interessante justamente por toda a mitologia em torno da viagem no tempo e sobre tempo que ela traz para si. Dentro dessa mitologia eu posso citar vários pontos, como o número 3 ser tão constante dentro da série, como no caso dos 33 anos que separam cada um dos períodos que a gente acompanha, de 1953, 1986 e 2019. Mas não somente isso, o 3 também é importante dentro daquela triquetra que é abordada dentro da série, que fala sobre existir uma terceira dimensão, onde tudo não é simplesmente bem, mal, preto e branco, existe um meio entre isso tudo, que é justamente o tempo passado, presente e futuro. Outro elemento dentro dessa mitologia é a Tábua de Esmeralda, que a gente consegue ver nas costas do Noah, naquela tatuagem que ele tem, como no quadro que o Mikhail vê em 1986, cuja aquelas inscrições também que a gente vê nas portas, naquele túnel que leva a diferentes épocas, são provenientes dessa Tábua de Esmeralda, que é o Sic Mundus Creatus Est, que seria uma tradução Assim o Mundo Foi Criado. E essa Tábua de Esmeralda, ela é muito associada à questão da alquimia, que muitos podem ver como a protociência, ciências antes do surgimento da ciência em si. Mas ela está muito mais ligada à religião do que à ciência necessariamente. Também temos o lado científico dentro da mitologia, presente na ponte Einstein-Rosen, que é um termo que é em homenagem ao Albert Einstein e ao Nathan Rose, que em 1935 vieram a prever o que hoje em dia a gente chama de buraco de minhoca.
E isso está ligado com a questão da viagem no tempo, porque o buraco de minhoca pode servir como uma ponte que liga dois pontos distantes através de um atalho através do espaço-tempo. Só que no caso do Dark, ele vai um pouco além, justamente quando ele envolve a questão da triquetra que ele tanto fala, que ele liga espaço e tempo, mas não dois, mas três pontos, que seria justamente 1953, 1986 e 2019. Voltando à abordagem de viagem no tempo da série, a gente vê que as coisas já estão predestinadas a acontecer e que os personagens voltando a anos passados para impedir com que certos eventos aconteçam, faz com que suas ações naqueles tempos ocorram, desencadeiem com que tais eventos de fato aconteçam. É meio confuso, se dá pra vocês entenderem. Eu posso dar 3 exemplos, como no caso do Ulrich, que volta pra 56 pra tentar matar o Helg, só que ele não mata o Helg, e isso faz com que o Helg fique ainda mais próximo do Noah, já que ele faz no último episódio aquela mudança de tempo e ele vai pra 1986, naquele quartinho onde o Noah faz os experimentos dele. Ou o caso do próprio Mikkel, que ele volta para 86, só que ele fica preso naquele lugar, e isso faz com que ele acabe se tornando o pai do Jonas no tempo de 2019. Ou o próprio Jonas do futuro fazer com que o Jonas de 2019 passe pelos mesmos caminhos, faça os mesmos passos, repita os mesmos acontecimentos que ele fez em outrora, para com que o Jonas do futuro consiga ligar a máquina que dará fim a esse ciclo. Ou não. A primeira temporada de Dark deixa claro que a gente está acompanhando um ciclo, algo que já aconteceu e está repetindo-se novamente, como se fosse um grande Ouroboros, onde o fim é o começo e o começo é o fim de tudo. Está tudo ligado, tudo está predestinado a acontecer. E isso levanta 2 pontos interessantes. O primeiro é que o Dark lida de uma forma muito própria com a questão dos paradoxos, como por exemplo o paradoxo do avô, que é o mais conhecido de todos, que se uma pessoa volta no tempo para matar o seu avô, essa pessoa nunca vai ter existido no presente, já que o avô morreu e ele nunca existiu. E sendo que ele nunca existiu, como ele conseguiu matar o seu avô? Que isso é justamente o caso do Jonas, voltar para 86 para tentar levar o Mikkel para 2019. Mas se ele faz isso, ele nunca nasceu porque o Mikkel não se tornou Michael e nunca virou o pai dele. Outro paradoxo dentro da série é o de loop de informações, onde uma informação que é proveniente do futuro, que vai para o passado, ela acaba se tornando essencial para justamente essa informação ter valor dentro do futuro, que é no caso a criação da máquina e o celular do Ulrich, que é deixado em 53, esse celular acaba sendo usado em 86 pelo Jonas para dar fim a tudo. E por último a gente tem o paradoxo da acumulação, que é quando um personagem, uma pessoa nunca pode ver a si mesma em outros tempos. E dentro de Dark, tanto faz, tanto fez. O Jonas vê o outro Jonas, eles conversam, eles trocam informação, isso não altera em nada. E o segundo ponto interessante é que a gente tem 2 figuras muito misteriosas dentro dessa série que estão em lados opostos, que é justamente o Noah e a Cláudia. Enquanto ele é um homem da fé, um homem da alquimia, que está tentando manter o status quo para controlar aquela viagem no tempo, a Cláudia aparentemente é uma mulher da ciência e junto com o Jonas estão tentando impedir com que o ciclo se repita ad infinitum. E aí por causa disso eles querem destruir aquele túnel de viagem no tempo. E isso levanta alguns questionamentos muito interessantes. Quem é o Noah? Qual é o interesse dele por trás disso tudo? O lance do Jonas ser catapultado para o ano de 2052 estava predestinado a acontecer? O que aconteceu para levar todo mundo para aquele mundo pós-apocalíptico? Essas são apenas algumas perguntas muito legais que a primeira temporada deixa. No final, Dark mostra-se ser uma série muito mais complexa e sombria do que apenas uma Stranger Things alemã, que eu diria que é uma comparação até bem ruinzinha de se fazer. Ela é uma série, ela é um drama sobre investigação que aborda sobre as relações entre 4 famílias totalmente quebradas ao longo de quase um século. Tudo isso com um toque de sobrenatural, religiosidade e ficção científica de viagem no tempo. E é isso, pessoas, esse foi meu videozinho falando sobre Dark, eu tentei abordar um pouco mais sobre a questão do tempo, de viagem no tempo, que foi a coisa que mais me interessou na série como um todo. E vocês, o que vocês acharam da série? Vocês têm alguma resposta para alguma das perguntas que eu fiz? Alguma indagação? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal clicando na bolinha que vai aparecer aqui do ladinho, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa um legalzinho aqui embaixo e me sigam nas redes sociais que a gente conversa mais pertinho, eu troco ideia. Eu prometo que eu sou gente boa e a gente se encontra em todos os tempos impossíveis por aí. Vocês vão me ver em 2018, porque eu não vou pular 33 anos e eu não vou lançar um vídeo daqui a 33 anos. Ou será que sim, ou será que não? Estou me divagando porque é o que essa série faz. É isso, gente. Até o próximo vídeo.